Interview Personalidades. Pingo Cabeleireira, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? É um prazer, viu, estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Para quem não sabia, ela se chama Cristiana Pereira. Pelo nome, ninguém vai encontrar você em lugar nenhum, mas quando se fala em Pingo, todo mundo já sabe quem é. A primeira pergunta é, como foi que surgiu Pingo? Bom, eu estudava no Nossa Senhora de Lourdes e lá os colegas começaram a me chamar de Pingo, porque eu era muito pequenininha, magra, e eu tinha uma amiga que era gorda e alta, e eu só andava com ela. Então, por isso, aí as pessoas passaram a me chamar de Pingo. E daí, pegou. Você é daqui da cidade de Cajazeiras, Pingo? Sou sim. Nasci aqui, vivo aqui há 47 anos. Muito bem, revelou a idade. Sua infância foi em qual rua? Eu sempre nasci, vivi, me criei, até hoje minha mãe mora lá, na Vidal de Negreiros. Vital de Negreiros, né? É, próximo da Engenheiro Carlos Pires de Sá, que é próximo do meu salão. Seus pais são vivos? Só a minha mãe. Sua mãe, qual o nome de sua mãe? Ceci. Ceci, manda um beijo aí pra Ceci. Dona Ceci, mulher forte, guerreira, que me ensinou a olhar a vida sempre de frente. Não deixar esmorecer em momento algum. Ela sempre foi aquela mãe e amiga ao mesmo tempo. Ela é mãe, ela é pai, ela é amiga, ela é conselheira, ela puxa a orelha, ela é tudo. Tá com quantos anos sua mãe hoje? 66 anos. Ah, tá jovem ainda. É jovem ela. A família de quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos, um falecido. Aí no caso somos só 4. 4, né? Qual a lembrança mais viva na sua memória que você tem da sua infância, Pingo? Eu graças a Deus, eu tive uma infância muito boa. Eu sempre fui muito de brincar de tudo. Na rua, jogar bola. Na época, era o show da Xuxa, eu inventava que a nave espacial, que eu era Xuxa. Brincava na rua com as crianças. Ia muito para o sítio, que meus avós moravam no sítio. Sempre as minhas férias eu passava lá. Qual era o sítio? Chique. Chique. É. Aí, lá eu dava aula nas escolas, que na terra do meu avô, tinha uma escola da prefeitura, e ele era quem tomava de conta. Aí, sempre nas férias, eu ia para o sítio e eu ficava dando aula na escola lá, que estava de férias, né? Eu ficava dando aula aos meus primos. Então, assim, eu fui muito de brincar, eu lembro muito disso. Do sítio, do meu pai, que a gente brincava muito em casa com ele. Ele era muito divertido e a gente brincava de fazer cabana, de se esconder. E ele sempre participava de tudo. Era um pai presente? Era, com certeza era. Eu tive muita sorte, graças a Deus. Que coisa boa. Meu pai morreu cedo, mas o que ele deixou, até hoje, faz parte da minha personalidade, assim, o que ele me ensinou. Ele faleceu de quê, Pingo? Ele tinha doença de Chagas. Sério? Que pena. Era, doença de Chagas. Quantos anos ele tinha quando faleceu? 43 anos. Nossa, muito jovem. Era muito jovem, muito. E aí sua mãe teve que tocar a casa praticamente sozinha? Aí eu já trabalhava, né? Eu já tinha um salão, porque quando eu comecei no salão, eu tinha 13 anos. E meu pai, ele sempre foi assim, aquela pessoa que acreditava em mim. Tudo que eu queria fazer, ele ia lá e botava para frente. E graças a Deus, porque se não fosse assim, a gente tinha sofrido muito. Uhum. Porque quando ele morreu, ele era caminhoneiro. Minha mãe não trabalhava. E aí, a gente não tinha de que sobreviver. Aí, graças a Deus, como eu já tinha o salão, já trabalhava, eu fiquei ajudando a minha mãe e os meus irmãos, que ainda eram mais jovens do que eu. Você começou a trabalhar com 13 anos? Eu comecei a me interessar com 13. E como foi que surgiu esse interesse em ser cabeleireira? Eu morava vizinha a Joelma, cabeleireira, né, que até hoje tem um salão, assim, eu me inspirei nela. Eu digo que eu aprendi com ela, porque eu ficava lá brincando na casa dela, com a irmã dela mais nova, e eu via ela cortando, ela escovando, e daí eu aprendi só olhando. Eu ficava olhando, e um dia ela foi almoçar e chegou uma cliente,
E ela disse, não, mas eu vou almoçar, não dá tempo eu lhe atender, que era muita gente que ela atendia, era com ficha lá para poder atender. E aí eu disse assim, Joelma, pode cortar o cabelo dela que eu escovo. Aí ela disse, se tu sabe escovar cabelo? Eu disse, sei, eu sei, pode deixar que eu sei escovar. Aí ela cortou o cabelo da mulher, foi almoçar e me deixou escovando o cabelo. Pronto, aí daí quando ela voltou, aí ela disse assim, ia ser o mês de dezembro, que era um mês de muito movimento no salão. Aí ela disse, pronto, você quer ficar trabalhando aqui esse mês? Quando terminar, eu corto seu cabelo e lhe dou um shampoo. Aí eu disse, pronto, eu aceito, porque o que eu queria era o trabalho e não o corte, né? Aham. E aí fiquei lá ajudando. Passei esse mês de dezembro trabalhando lá, ajudando, fazendo tudo que Nerivânia mandava e olhando e fui aprendendo. Aí meu pai foi e me perguntou, e tu quer ser cabeleireira? Eu disse, quero. Ele disse, então pronto, vamos para São Paulo, vou levar você para São Paulo, você vai fazer um curso lá. Porque na época, aqui não existia Senac, aqui não tinha, né? Que tinham que oferecer os cursos profissionalizantes. Exatamente. Aí minhas tias moravam lá em São Paulo, ele disse, pronto, vamos para São Paulo, que lá é o local certo. Aí me levou para lá, quando eu cheguei lá... Você foi de caminhão? Fui de caminhão com meu pai. Fui de caminhão, aí cheguei lá na casa da minha tia, em Guarulhos. Aí minha tia disse, vamos lá no centro procurar uma escola. Aí fomos no Senac, mas como eu era de menor, aí não podia. Aí meu pai disse, não, mas aqui deve ter uma escola particular, pagando, faz. Aí me levou numa escola, pronto. Daí eu fiquei matriculada nessa escola durante 30 dias. Eu ia de manhã, de 8 da manhã, e ficava lá até 5 da tarde. O dia todo lá na escola, fazendo de tudo que aparecia. Até eu lembro que minha tia era bem engraçada. Ela dizia assim, olha, ela botou um papelzinho no meu bolso, porque não tinha celular, né? Tinha telefone fixo, orelhão. E o orelhão? Aí a minha tia botou um papelzinho no meu bolso com o endereço dela, o telefone dela, da casa dela, o telefone daqui da Paraíba. Caso se perdesse. Se eu me perdesse, se eu sofresse um acidente, qualquer coisa que acontecesse, o povo ia ter o papel para se comunicar. Foi inteligente ela. Mas graças a Deus, assim, eu sempre fui muito desenrolada. Eu, mesmo com pouca idade, que eu só tinha 15 anos, mas eu sempre fui muito assim ativa de não ser boba com as coisas, de não deixar as pessoas me enganarem. Assim, eu sempre fui muito esperta, principalmente quando eu era mais jovem, né, adolescente. Aí deu certo. Passei 30 dias lá fazendo um curso, voltei de caminhão com meu pai. Meu pai foi logo numa loja lá, na época, a Ikezaki, que até hoje ainda tem a Ikezaki. Aí fez uma feira lá de shampoo, creme, tudo. Lá em Guarulhos ou em Cajazeiras? Lá em Guarulhos, lá em São Paulo. Já trouxe no caminhão, já trouxe tudo. E aí pronto, quando eu cheguei, eu trouxe uma cadeira de couro do sítio, da casa da minha avó, botei um espelho e lavava os cabelos na pia. Aí daí foi, no que foi, passando o tempo, eu fui comprando cadeira, lavatório e tendo mais clientes. E foi exatamente, eu acho que meu pai adoeceu, eu acho que eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Não, eu tinha menos. Quando ele adoeceu, eu já estava, assim, ganhando um dinheirinho no salão, né? Uhum. E foi a nossa sorte. Que aí eu fiquei ajudando a minha mãe e até hoje ajudei a cuidar dos meus irmãos. E até hoje eu sou mãe dos meus irmãos também. Ah, que legal. É. Você é aquela irmã-mãe que pegava no pé, que puxa a orelha? Que pegava não, que pego. Ainda pega? Que puxa a orelha, que dou fecha se precisar. Eu faço tudo. Eu sou mãe deles. Eu digo a eles, eu sou a mãe que dá carão. E dos meus sobrinhos também. Eu digo a eles também. Você é aquela mãezona que abarca a família toda. Que se preocupa, que quer cuidar, que quer ajudar. Eu faço isso mesmo com eles. Meus sobrinhos já sabem. Eu já digo a eles, eu não sou a tia de vocês, eu sou mãe de vocês.
Que legal isso, que legal. Ô Pingo, aí você começou em casa, foi evoluindo, foi comprando as coisas. Quando foi que você decidiu? Vou sair de casa e vou abrir agora um salão. Meu avô, que é hoje onde eu tenho um salão, era protético. Ele tinha uma clínica lá de prótese e ele adoeceu e teve que fazer hemodiálise. Aí só fazia em Juazeiro. Lembra o nome do seu... Antônio Batista. Exatamente. Aí, como ele teve que ir para Juazeiro para fazer hemodiálise lá, e teve que ficar morando lá. Aí o meu pai disse, pronto, eu vou ajeitar lá e você agora vai para o salão lá. Aí daí a gente ajeitou lá, deu umas arrumadinhas lá, que o prédio era bem precário. E eu continuei com o salão lá. Aí, pronto, meu avô não voltou mais para cá, né? Porque a hemodiálise, naquela época também, até um transplante era muito difícil. Ele fez, eu acho que durante uns 5 anos, a hemodiálise, aí faleceu. Aí quando ele faleceu, aí já estava questão de herança, não sei o quê. Aí eu fiquei lá no prédio. Aí daí fui fazendo reforma, até no que está hoje. Maravilha. E sempre fazendo curso? Você sempre foi essa pessoa que buscou se profissionalizar, adquirir mais conhecimento? Sempre. Antes da pandemia, todos os cursos eram presenciais. Não existia essa história de curso online, né? Tudo era presencial. Então, assim, todo ano eu sempre fazia um curso. Até porque eu compro com Vela, L'Oréal, e essas empresas também, elas sempre oferecem curso e tem um lançamento dos produtos. E todo ano eu participava. Mas depois da pandemia, aí tudo agora é online. Tudo que tem é online. Os lançamentos, tem também presencial. Mas pelo fato dos custos, que acaba saindo assim, bem mais caro você ir, a maioria dos cursos agora é online. Praticidade, né? É. Chegou a receber algum tipo de preconceito? Não. Assim, eu já tive preconceito, por exemplo, de homens que cortam, né? Eu tive já clientes que foi no salão, aí disse, olha, eu nunca cortei meu cabelo com mulher. Eu não sei, eu tenho medo de cortar meu cabelo com mulher. Aí eu sempre dizia assim, vamos fazer o seguinte, eu corto seu cabelo. Se você não gostar, você não paga. E aí deu certo. Até hoje, é tanto que eu digo que na pandemia, a minha salvação foram os cortes masculinos. Sério? Sério. Que interessante. Foi. Durante a pandemia, eu não cortava nenhum cabelo de mulher. Só era de homem. Os clientes ligavam, Pim, dá certo cortar o cabelo? Meu menino, dá. Aí eu marcava aquele horário para aquela família ali, aí ia todo mundo, cortava. No salão. No salão. Porque na pandemia era um terror, né? Ninguém encostava em ninguém. E graças aos cabelos masculinos, eu estou viva. Coisa boa. Conseguiu manter o salão, conseguiu... Como é que ficou? Como foi a questão com o funcionário? Conseguiu manter os funcionários? Tu sabe que às vezes eu olho assim para trás e eu fico pensando assim, é Deus, né? Porque, primeiro, a gente não estava preparado para uma pandemia. Não, ninguém estava. Ninguém estava. O povo pensa que cabeleireiro tem muito dinheiro, mas é... E quando se é uma cabeleireira famosa, aí que se pensa que tem muito dinheiro. Esse negócio de ser famoso é um perigo, porque todo mundo acha que você tem uma conta bancária altíssima, mas não é verdade. E, assim, graças a Deus, né, eu consegui driblar. As empresas de cosmético também, elas, assim, ajudaram muito a gente. Elas mandaram uma carta dizendo que as duplicadas que você tem aberto, elas não terão juro e você pode pagar quando você puder e como você quiser. Que maravilha. Então, a prioridade era o salário dos funcionários. Sim. Também, o governo também ajudou, né? Porque também teve aquela ajuda que teve a redução da carga horária e o governo pagava uma parte e a outra parte era o empresário. Uhum. Aquilo ali também foi de grande valia, né? Porque senão a gente também não tinha condições de pagar. E o resto
Você acredita que foi a época que a gente vendeu mais produto de cabelo? Foi na pandemia? Sério? Interessante. Olha, nós tínhamos recebido, antes da pandemia, que eu trabalho com Truz. Olha, Tiago, fazendo a propaganda da Truz aqui, viu, Tiago, lá de Souza. Aí a gente tinha fechado uma parceria que ia fazer um evento no salão, que era para vender os produtos, vender serviço e ia ter brindes, enfim. Aí veio a pandemia, que era exatamente na data que estava marcada, foi quando se fechou o salão. E nós ficamos com essa mercadoria lá. Eu me apavorei, fiquei doida. Liguei para ele, eu disse, olha, Tiago, manda buscar seus produtos, eu não quero esses produtos aqui. Não é meu, eu não tenho como pagar. Ele fez, não, mulher, não se aperrei não, deixa os produtos aí. Se você vender, você paga. Se você não vender, depois você devolve. Tá tudo fechado mesmo, eu vou trazer esses produtos para cá, para quê, né? E ficamos com os produtos lá no salão. Aí foi vendendo. Como os homens agora estão bem vaidosos, e parece que eles não podiam ir para os bar beber, né? Aí eles resolveram gastar com cabelo. Todo cliente que ia cortar o cabelo, aí as meninas, olha, esse shampoo é ótimo, esse shampoo. Aí, então eu vou levar. Aí levava. Me deu para minha esposa. Isso aqui dá certo para minha filha? E aí, nós vendemos todos os produtos. Eu fiquei sem acreditar. Não, eu só estou acreditando no que você está contando, porque eu também achei interessante. Pois é. Aí passamos a vender os produtos. O povo ficava tudo doido atrás de produto de cabelo. Eu acho que o povo ficou doido na pandemia. Porque não podia sair de casa e ficaram nessa. Eu acho que as pessoas na pandemia consumiram mais do que hoje, que passou. Parece que sim, também tenho essa mesma impressão. Aí pronto, começamos a vender os produtos. Aí o povo ligava, mandava mensagem, né? No Instagram, no WhatsApp. Eu ia deixar na casa da pessoa. Eu ainda cortei muito cabelo em domicílio. Ligava, pingo, dava certo. Vou, meu filho, vou aí na sua casa, diga a hora. Você não teve medo, assim, na pandemia, de pegar o Covid? Não, eu tive medo, porque eu acho que todo mundo teve medo, né? Uma coisa que você não sabia como era, nem de onde vinha, nem por que vinha. Eu tive medo. Mas eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus. E eu acredito que quando chega o dia da pessoa partir, não tem como se esconder. Se fosse para eu morrer de Covid, eu ia morrer de Covid e não tinha para onde ir. Ou dentro de casa, ou trabalhando fora. Porque a gente viu muitas pessoas que tiveram muito cuidado, que vivia trancada dentro de casa, que não recebia ninguém, adoeceu e morreu. É verdade. Né? A minha irmã até trabalhou na área do Covid, e ela sempre dizia assim, vocês, pelo amor de Deus, vocês tenham cuidado, porque vocês não queiram saber como é triste uma intubação, como é triste ficar com aquela máscara, né, de oxigênio, que você respirando e tudo. Então, assim, eu procurava ter os cuidados, eu procurava fazer a minha parte. Eu acho que eu nunca tomei tanta vitamina na minha vida. Para aumentar a imunidade. Como na época da Covid. Chá de alho, eu vi a hora virar uma trança de alho, que eu tomava todo dia. Então, assim, tudo que o povo dizia. Você fazia? É bom, eu fazia. E, graças a Deus, eu consegui, né, passar. Eu digo, meu Deus, quando eu tenho algum aperreio hoje, alguma coisa assim, eu me lembro da pandemia. Eu digo, peraí, minha filha. Você sobreviveu à pandemia. Isso aqui é fichinha. Isso aqui não é nada não, minha irmã. Tenha fé em Deus que vem, né? Então, eu procurei na pandemia fazer isso. Fazer atividade física, ler. A primeira coisa que eu fiz, eu digo, eu vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia e fui ler a Bíblia. Eu digo, eu tenho que procurar fortaleza em algum lugar. E não tem melhor lugar do que na Bíblia. E fiquei em oração e pedindo a Deus que, se fosse a minha hora, que Ele que preparasse. Que eu estava pronta. Era uma questão de que eu acho que na época da pandemia era tipo um jogo. Né? Você era aquela peça
ia sendo escolhida. Então eu ficava só na oração pedindo para ser escolhida. E nem os meus, né? Porque a gente não quer que quem a gente ama vá embora. Você falou que é mulher de fé, lê a Bíblia, que reza. Você é católica? Eu sou católica, mas eu tenho também, assim, um pé no espiritismo. Assim, eu participo das reuniões, eu já participei mais, né? Já fiz alguns... A doutrina Allan Kardec. Allan Kardec. Já li alguns livros. E eu acredito que a vida não é aqui. Que aqui é só uma passagem. Então, por vários motivos, até na própria Bíblia, que você, quando lê, você começa a ter um entendimento, eu acredito que a verdadeira vida é do outro lado. Né? Que aqui é uma passagem, que aqui é só um aprendizado. Você acredita em reencarnação? Pronto. É a única coisa que me pega é isso aí, porque eu acredito e tenho medo de acreditar. Eu tenho dúvida, né? Eu tenho dúvida. Mas aí, é tanto que tem uma passagem na Bíblia que é da transfiguração de Jesus, né? Quando ele vai para a montanha com os apóstolos e lá eles veem Abraão e vem Moisés e Jesus. Para mim, ali é uma prova real de que a espiritualidade, ela existe. Cada religião explica de uma forma diferente aquela passagem da Bíblia, não é? Sim. Assim, a Igreja Católica, ela ensina que aquela passagem é Jesus mostrando que ele era maior do que Moisés, maior do que, né? Era o Messias. Né? Ela fala isso aí. Eu acredito que naquele momento Jesus quis mostrar aos apóstolos que a verdadeira vida não era essa, era do outro lado. Era do outro lado. E que os homens que eles mais admiravam, que era na época, que era Moisés e Abraão, eles estavam do outro lado. E que Jesus, como espírito de luz maior, estava aqui por um tempo. O que levou você, por exemplo, a participar de algumas sessões de doutrina espírita kardecista e ler alguns livros? Foi em busca de resposta? Foi algum momento na sua vida que você não obteve uma resposta e foi em busca dela? Foi assim, quando meu pai adoeceu, como ele era muito jovem, ele buscava, se você dissesse assim, olha, a sua cura está lá em cima da serra de Horebe, ele ia buscar. Então, como ele buscava muito a cura dele, aí nós começamos a ir para as reuniões lá em Dona Lúcia Siebra, que na época era lá na casa dela, que era bem... Aí nós começamos a participar, porque disseram assim, olha, lá você vai, você recebe o passe, aí você melhora e tal, né? Então nós começamos a ir, eu, minha mãe e meu pai. E meu pai fez ainda uma cirurgia espiritual, e ele realmente ficou curado da cirurgia que ele fez, né? E depois que ele faleceu... Você fala da cirurgia normal. Ele fez uma cirurgia espiritual. Ah, sim. Entendeu? Porque quando ele adoeceu, ele ficou com uma tosse, como se fosse tuberculose. Fez exame e não deu nada. Não dava nada os exames. Não deu que era tuberculose, não deu nada. E a tosse continuava. E era uma tosse. Ele não dormia. Tudo que ele comia, ele vomitava por causa dessa tosse. Então, assim, era uma coisa agoniante. E como ele não tinha... assim, nenhuma luz de nada, ele disse, eu vou fazer essa cirurgia espiritual. Eu tenho que perder. Eu já estou doente mesmo. E ele fez a cirurgia e ele ficou curado dessa tosse. Interessante. Então, assim, eu vivi isso aí, né? Aí pronto, aí depois daí eu continuei participando das reuniões, não em busca de comunicação com os espíritos, não. Apenas pelo conhecimento, que eu sempre busquei o conhecimento, assim, para alimentar meu espírito, para que eu não tenha medo da morte. Para que eu possa, de uma forma, qualquer que seja, me preparar para esse momento que é certo. Entendi. Você perdeu o medo da morte? Já perdeu? Eu tenho medo...
Eu tenho medo do... Assim, hoje eu tenho medo de morrer por causa da minha filha. Né? Eu espero que Deus me dê a graça de deixar ela encaminhada na vida. Qual o nome de sua filha? Ana Beatriz. Quantos anos? 17. Já faz faculdade? Não, vai fazer o Enem esse ano. Qual o sonho dela? Qual o curso? Veterinária. Veterinária? É. Muito bem. Aí, assim, eu acho que hoje eu não tenho tanto como eu tinha antes, não. Antes eu tinha pavor da morte, assim, pavor. Hoje não. Hoje eu quero ir para o céu. Que maravilha, que bom que você quer ir para o céu, Pingo. É só isso que eu quero. O meu namorado disse, qualquer coisinha que eu faça assim agora, porque eu fico dizendo que eu quero ir para o céu, ele fala, tá longe de ir para o céu, viu? Desse jeito. Mas chega lá. Mas é o que eu quero, né? Eu quero ir para o céu. Muito bem. Pingo, você é viúva. Você teve um primeiro casamento. Foi. Com Cristiano Bebidas, não foi isso? Foi. Como foi que você encontrou o Cristiano? Como foi que ele entrou na sua vida? Numa vaquejada. Uma vaquejada? Foi. Foi aquela coisa de paixão, amor à primeira vista, não? Não, foi não. Foi mais insistência dele, assim. Ele foi insistindo, até que a gente começou a namorar. Aí casaram. Aí namoramos acho que uns 2 anos, aí depois a gente casou, aí depois de 5 anos teve Ana Beatriz, aí ficamos 13 anos juntos. 13 anos. Ele foi vítima de um acidente, foi isso? Foi. Em que ano? 2013. E veio a óbito. Como foi seguir a vida sem ele? Claro que foi um momento difícil, mas aquela coisa, nossa, e agora? Faltou uma... Porque, queira ou não, era o seu esposo, era uma parte da família. Como é que foi lidar com essa situação, a perda do esposo, trabalho, família? O meu trabalho sempre foi independente do dele. Ele tinha o comércio dele, eu tinha o meu comércio. Eu sempre dizia que lá em casa era uma sociedade. Cada um tinha um boleto para pagar, né? E assim, como eu digo que eu tenho até... Isso é até um defeito que eu tenho. Eu sou muito independente. Eu sou muito assim... de tomar minhas decisões. Entendeu? É uma qualidade boa. Eu quero fazer isso, eu não vou nem perguntar a ninguém se eu quero fazer. Eu vou lá e eu faço. Às vezes eu esqueço de perguntar a opinião da outra pessoa. Isso é um defeito, né? Porque se você tem um companheiro, você tem que pedir a opinião dele, né? Sim, sim. E, claro, quando você perde alguém que você ama, é muito difícil. Não tem... você passa um tempo para você poder voltar a caminhar novamente com alegria. Você passa um tempo, assim, triste. Não tem essa pessoa que perdeu alguém e que no outro dia estava de boa, né? Não tem. Não tem não. Com o passar do tempo, tem pessoas que ficam em depressão, passam muitos meses, até anos sem conseguir esquecer. Você passou por esse momento também? Esse tipo de luto, de depressão profunda, de passar? Não, depressão não. Não. Essa palavra aí é fora do meu dicionário. Eu sou aquela pessoa que diga assim, caí, levantei, sacudi a poeira e vou continuar na caminhada. Você é uma mulher de personalidade forte, considera? Sim, muito. Você é uma mulher de personalidade fora, às vezes encontra muitos julgamentos, muitas críticas. Demais. Como é que você lida com as pedras que atiram? Eu faço uma sopa. Não, assim, eu encontro. Assim, às vezes eu até fico... Você é daquelas que diz para depois pensar no que disse, não? Não, eu procuro pensar, mas eu tenho uma mania de dizer muito o que eu acho daquela situação. E eu sempre digo assim, é melhor que não peça minha opinião, se não quiser escutar o que eu tenho para dizer. Então, não peça minha opinião, porque eu não sei mentir. Por exemplo, mulher, tu tá me achando mais magra? Mulher, tô não. Tô não. Né? Tô não. Sincericídio. Mas se você tá se achando mais magra, né? Se sua roupa tá mais folgada, que ótimo. Maravilha. Porque parece que as pessoas têm o tempo todo uma necessidade que alguém esteja ali aprovando. Não é?
é o tempo todo querendo receber elogios. Tem pessoas que tem, às vezes, até lá no salão, assim, tem cliente que é você arrumando o cabelo, fazendo, e a pessoa assim, ai, mulher, tu não diz nada? Tu não diz nada? Tu não diz... É assim, é que tem aquela necessidade que você esteja o tempo todo dizendo, ai, tá lindo, seu cabelo tá lindo, você tá linda. Tem muita gente, muita Né? gente. Não é assim? Aí eu peco nisso aí, porque eu não sou de ficar nessa bajulação, entendeu? Por mais que eu sei que ali é o meu cliente, eu estou fazendo meu trabalho, mas eu prefiro que a outra pessoa, outras pessoas cheguem e digam assim, o cabelo de fulana ficou muito bom, ficou bonito, ficou ótimo, do que eu estar ali, né, o tempo todo, ai, tá lindo, você tá linda, linda. Então, assim, eu peco nisso aí, realmente eu peco nisso aí. Quando pedem sua opinião e você diz que dá uma opinião que não é muito o que a pessoa quer, você não fica com medo de perder de repente o cliente? Oxe, eu já perdi. Teve uma cliente, isso faz muito tempo, que ela tinha o cabelo bem cacheado, bem afro, cabelo afro. E estava passando uma novela na Globo que uma atriz estava usando, que ela é negra, tem um cabelo afro, e ela estava usando uma franja, Thaís Araújo. Na novela, ela usava uma franja bem lisa. E essa mulher chegou lá no salão, ela já tinha ido várias vezes, e aí ela chegou, aí ela disse, Pingo, eu quero... Não tem o cabelo de Thaís Araújo? Eu quero uma franja daquele jeito no meu cabelo. Aí eu disse assim, mas tu vai alisar o cabelo? Aí ela disse, não, eu não quero alisar, não. Eu quero a franja daquele jeito ali, mas sem alisar meu cabelo. Como? Aí eu disse, olha, infelizmente, não dá certo. Porque se eu fizer uma franja no seu cabelo, agora que eu vou aqui escovar, né, pranchar, vai ficar ótima, vai ficar bem lisinha. Mas quando você lavar em casa, vai ficar cacheada. Aí ela disse, pronto, eu tenho uma funcionária que ela é morena, e ela tem mechas no cabelo, e a mecha dela é platinada. Aí ela disse, pronto, pois eu quero que você deixe meu cabelo da cor do de Adriana. Eu quero meu cabelo da cor do de Adriana. Aí eu disse, não, mulher, também não dá certo, não. Aí ela disse, não dá certo, porque ela não é morena e tem uma mecha loura. Eu disse, não, mas é porque a fibra do cabelo dela é diferente da sua. Se fosse assim, eu queria meu cabelo da cor do de Adriano Galisteu. E não é, porque não é a mesma fibra. É diferente. Não é você olhar para um cabelo de outra pessoa E dizer, e vai dar querer certo o pra mim. seu igual e que vai dar certo. Tem muitos casos assim que você pega? Tem, direto, todo dia. Aí ela disse, tirou a capa. Ela disse, quer saber? Eu vou embora daqui, porque nada que eu quis fazer hoje aqui, você disse que dava certo no meu cabelo. Aí foi embora, levantou e foi embora. E até hoje não voltou? Não. Aí a Adriana, né, minha funcionária, disse, Pingo, mulher, pelo amor de Deus, quando o povo quiser uma franja, faça. Faz? Não diga mais que não dá certo, não. Se não dá certo, você faz assim mesmo ou diz, olha, não dá certo? Porque acho que deve aparecer muita mulher. Olha, tem aquela atriz da novela, eu quero deixar igual. Eu tentei mudar, entende? Que a gente vai ter nas lições na vida e vai mudando, Amenizando né? mais, né? Amenizando, né? Aí hoje, quando eu vejo que não dá certo, eu digo, mulher, assim não é melhor tu analisar, né? Ver melhor, franja é pra Paquita, tu não tem mais idade. É luta, viu? É luta. Porque assim, as pessoas querem o que não pode ter. Você tem mais de 30 anos só com cabelo, de segunda a sábado, de 9 da manhã até 6 da noite. E às vezes, talvez vá até teve vezes você ir até mais tarde, acredito eu. Vai direto, até mais tarde. Você já chegou naquela fase de dizer assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais tanto cabelo, não aguento mais ver cabelo na minha vida. Já chegou nessa fase, já? Não, eu vejo assim que eu estou cansada, porque assim, como eu trabalho muito e eu não tiro férias, eu não tenho férias.
Eu trabalho o ano todo, de janeiro a janeiro. Eu, às vezes, assim, pronto, vou viajar. Aí eu vou passar um final de semana em tal lugar. Então, tirei ali 3 dias, 2 dias, 4 dias. O máximo que eu já passei foram 8 dias. Durante todo esse tempo Durante todo? todo esse tempo que eu trabalho. Aí, realmente, eu digo assim, eu queria tanto férias assim, de tudo. Né? Não é férias do salão, é férias de tudo. Porque tirar férias do salão e ficar em casa arrumando casa também eu não quero, férias, né? Eu quero férias, de verdade. E por que não dessas merecidas férias? Porque tem hora que não dá, porque o comércio é complicado, né? É como eu digo a você, às vezes as pessoas, tem uma conta recheada, né? Mas o pessoal pensa, não? E a gente tem diferente do que as Por você pessoas... ser famosa, pensa que você está nadando em dinheiro. Mas não estou não. Infelizmente, não estou não. Mas, quem sabe, né? Deus não abençoa, aí eu ganho na Mega Sena, aí eu fico nadando em dinheiro mesmo. Você atende muitas personalidades da cidade, muitas pessoas da sociedade, né? Atendo. Seu salão, salão de pinga é só para gente rica, gente bem Não, classe A. isso Mas você atende todo mundo. Não existe isso não. O salão é para todas as pessoas que abrirem a porta, entrar, serão bem atendidas, todas. Uma coisa que Independente de classe social, religião, sexo, gênero. Olha, eu sempre costumo dizer assim, que as pessoas mais humildes, que eu estou falando em relação a dinheiro, né? Que tem menos dinheiro, elas porque assim, principalmente interior, pelo salão ser de vidro preto, as pessoas têm aquele medo daquela porta de vidro, que ainda não se acostumaram com a porta de vidro, né? Eu sempre digo às minhas funcionárias, quando chegar uma pessoa com menos dinheiro, ou que parece ter menos dinheiro, não calcule o dinheiro que ela tem no bolso sem você saber. Porque, às vezes, aquela pessoa não está esbanjando, aparentemente, riqueza, mas na hora que ela termina de arrumar o cabelo, as notas de 100 e de 200 saem do bolso dela. Então, a gente não pode olhar para uma pessoa e já saber quanto é que ela tem no bolso, né? Uhum. Não pode. Do mesmo jeito que chega uma pessoa chique, como uma vez chegou uma criatura, num 31 de dezembro, que a gente disse assim, eu só vou trabalhar até X hora. Porque trabalha o ano todo, o último dia do ano, né? Até a funcionária quer ir para casa, se arrumar, não sei o quê. E chega essa criatura toda chique, toda fina, toda nananana. Ela e a filha fizeram o cabelo. Eu disse, não, mulher, olha, a gente não pode mais atender, que já vamos fechar. Não, mulher, por favor, que eu vou para um jantar. Tudo bem. Abrimos exceção, atendemos ela e a filha. Na hora de passar o cartão dela, o cartão não passou. Não passou de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ela disse, eu vou mandar fazer uma transferência, que ainda não tinha Pix, não. Eu vou fazer uma transferência para você até hoje. Eita. Né? Então, assim, não dá para você julgar uma pessoa pela aparência. Né? Eu atendo muita gente. Gente de todo nível. Pessoas que... Sem problema. Sem nenhum problema, de jeito nenhum. Seu público é mais feminino? Não, é bem meio a meio. É meio a meio. É verdade que o homem hoje está tão quanto ou mais vaidoso que a mulher? Tá, muito. Os homens hoje compram shampoo, compram pomada para usar no cabelo, faz selagem no cabelo, vai lá só para fazer uma escovinha no cabelo. É tanto que eu tenho uns clientes que teve uma época que até o uísque eles levavam para beber lá no salão, assim. Se Sério? juntava 5 horas da tarde, iam beber cerveja, beber uísque e jogar a conversa legal. fora. Enquanto tratava lá do cabelo. E uns compravam espetinho para comer lá no salão e ficava lá, assim. Fica a dica, viu, pessoal? Eu tenho uma turma que eles vão lá no salão.
Eu digo, ei, vocês estão pensando que aqui é um bar, é? Mas assim, até eu tenho um cliente, João, lá da Transfigueiredo, né? Ele disse assim, Pim, que negócio é esse? Esse povo vem aqui para seu salão só para comer bolo, tomar café e jogar a conversa fora. É sinal que é um ambiente gostoso de ficar. Aí eu digo, João, e é porque disse que eu sou enjoada, João. Então tudo aqui, ó, não vou embora não. Mas assim, eu tenho muitos clientes e meus clientes se tornaram meus amigos. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho... Tanto tenho muito cliente, como também tenho muitos amigos. Já pensou em expandir? Não, eu já pensei em ir embora de Cajazeiras, né? Já pensei em ir para João Pessoa, já me ajeitei várias vezes, já fui lá, já olhei prédio, mas acho por quê? Algum desgosto, Cajazeiras? Não, de jeito nenhum. Cajazeiras me acolheu, me acolhe, a minha cidade, né? Nasci aqui, vivo aqui. Tudo que eu tenho foi aqui que eu conquistei. É mais assim, porque eu tenho vontade de morar numa cidade maior. Só isso mesmo, uma capital. João Pessoa seria ela? Era. Já fui lá, já olhei. Ia colocar um com a minha amiga de sociedade, aí depois desisti. Ainda bem que eu não fui, viu? Porque foi exatamente... Na pandemia. Na pandemia. Muito ruim. Tem muita gente que tentou começar e começou e quebrou. Olha, nós fomos... A pandemia foi em... 2020. Eu digo, foi no mês que fechou tudo, foi em março, não foi? Pronto. No mês de setembro anterior, de 2019, eu fui para João Pessoa, fui olhar um prédio lá, assim, rodei por todo o canto lá, fiquei em vista um ponto, eu e essa minha amiga, a gente ia colocar de sociedade, e depois eu fiquei com medo. Fiquei com o pé atrás, não tive coragem. Ela foi, hoje ela trabalha lá no salão, que é uma loja, que é o Salão e Loja, a Babi Cosméticos, ela trabalha lá. E se eu tivesse ido embora, eu tinha voltado com o rabo entre as pernas, porque como era que eu ia sobreviver lá em João Pessoa, que ninguém me conhecia, né? É mais um, né? Mais um. Lá eu era mais um, porque... Né? Não, eu tenho muito cliente que mora lá em João Pessoa, mas é o que eu digo, olha, eu tenho uns clientes que moram nos bancários, eu tenho um cliente que mora no Bessa, Manaíra. Então, quem mora em Manaíra não vai para Cabo Branco ajeitar o cabelo, não. É verdade, é muito difícil. Não vai. Porque a vida de uma cidade grande é diferente do interior. Não é? Sim, com certeza. Eu saí do salão, vim para cá, eu gastei o quê? 5 minutos. Se eu estivesse lá em João Pessoa, morando em Manaíra... 30, 40 minutos. E eu fosse lá para Diário do Sertão, é lá no centro. Eu ia gastar quanto tempo? Um bocadinho de tempo. Não é? Aí daí eu fui esfriando. Fui esfriando, achando que... Aí o povo daqui tudo, você não está doida, como é que você faz isso? Você ir embora para João Pessoa. E os de lá ficam dizendo, quando é que tu vem? Mas eu estou aqui. Maravilha. Pingo, a conversa está muito boa. Eu sei que a gente conversou muito pouco ainda sobre a sua vida. O restante a gente vai deixar para uma segunda conversa em outro momento. Já acabou, foi ligeiro mesmo. Foi rápido. Mas aí eu vou fazer um jogo rápido com você. Tá. Eu digo algo, uma palavra, e você diz o que vier à sua cabeça. Se você quiser explicar sobre, fique também à vontade. Tá. Se arrepende de alguma coisa na sua vida? Me arrependo de não ter tido coragem de ter ido embora quando eu era mais jovem. Assim, no início, quando eu não tinha filho, quando eu não tinha tanta responsabilidade. Eu tive a oportunidade e não tive coragem. Sua melhor lembrança de infância? Meu pai. Sua pior lembrança de infância? De infância. Não tenho, não. Não me lembro de ter lembrança ruim da minha infância, não. Algo que aconteceu com você que você não conseguiu esquecer até hoje? Assim, a morte do meu pai foi uma das coisas que mais me fez sofrer. E a morte do meu irmão também. Então, porque eles dois morreram no mesmo ano. Foi diferença só de 9 meses. Então, foi... De tudo que eu já passei na minha vida, foi o momento mais difícil da minha vida, foi
o ano de 90, eles morreram em 99, né? Para 2000, eu tô, né? Pronto, eles morreram em 99, todos dois. Seu irmão foi de morte de quê? Foi um assassinato. Foi, né? Foi aqui em Cajazeiras? Foi. Então, eu digo que, para mim, o pior ano da minha vida foi 1999. Família. É tudo para mim. Para mim, a minha família, a coisa mais importante para mim são eles. Se você não fosse cabeleireira, seria o quê? Assim, se você pudesse escolher, eu queria ser cantora. Cantora? Essa é E surpresa. é que nem voz eu tenho, viu? Essa foi surpresa pra mim. Minha voz é horrível, mas... Não, tem tanta gente que tem voz terrível e é cantor e faz sucesso hoje. Mas se pudesse... Então você é assim, muito cantar em casa, karaokê, essas coisas, não? eu adoro karaokê. Eu amo, mas o povo corre quando eu começo a cantar. Nossa, diga isso não. Mas rapaz, eu já pedi pra você cantar aqui, viu? Não, pelo amor de Deus. A audiência vai pro chão se eu Não, cantar. imagina. O que você gosta de cantar, então? Eu gosto de todas de todos os ritmos. Eu curto tudo. Eu só não gosto de rap, Esses funk pesadão. funk, não gosto não, mas eu curto todos os estilos. Todos. Nas horas vagas, quem você gosta mais de escutar de música? Ou cantor, ou banda? Se eu estiver sozinha em casa, eu gosto de ouvir música gospel. Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de ouvir Marília Mendonça. Adoro Alexandre Pires, o Seu Jorge. Roberto Carlos. Todo domingo, às 6 da manhã, eu me acordo para escutar. Até eu vi o memes no Instagram dizendo assim: minha mãe acorda todo domingo às 6 da manhã. Mas é clássico isso. Para fazer bolo e escutar domingo Roberto Carlos. Domingo cedo, se não ouvir Roberto Carlos, não é um domingo. Pronto, eu tô nesse meio aí desses que escutam Roberto no domingo de manhã. Um lugar no mundo que você gostaria de conhecer? Um país, uma cidade? Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu ia passar 30 dias viajando pelo mundo. Porque a coisa que eu mais amo no mundo é viajar. Tem um lugar especial de paixão, no meio do mundo aí, como você falou? Não, eu gosto de tudo. Assim, a Suíça é linda, né? Que coisa linda. Suíça é fabulosa. Que coisa. Eu já fui lá uma vez, eu já viajei para a Alemanha e eu tive o prazer de conhecer lá. Conheci um castelo, conheci uns lugares lá. Lá é muito lindo, né? Eu gosto de lugar que tem planta, que tem flores, que tem verde, que tem vida, que não tem pobreza, que não tem gente dormindo na rua, né? Você tem medo de quê? Eu tenho medo de ficar doente e não poder mais trabalhar. Sua filha? A minha filha é a razão de tudo na minha vida. Eu vivo por ela, eu trabalho por ela, tudo que eu faço é por ela. Não quis ter mais filhos? Não, é porque não deu certo, não aconteceu. Se arrepende de não ter mais filhos? Não, me arrepender não. Poderia ter tido outro, né? Outro filho. Mas acho que foi da vontade de Deus que não veio. Política. Maria, política é a pior coisa que tem no Brasil. Pingo, se Deus pudesse lhe conceder um pedido, o que você pediria a Ele? Eu pediria a Deus para que toda droga que existe no mundo fosse exterminada. Para que eu não pudesse ver nenhuma pessoa viciada em droga. Eu acho a coisa mais triste da humanidade é a dependência química. Muito bom. Pingo, nosso tempo esgotou. Que pena. A conversa estava tão boa. Obrigado pela sua participação. Já tem um bom tempo que eu queria entrevistá-la, mas não surgiu a oportunidade, surgiu agora. Espero que você possa voltar outra vez aqui para a gente conversar e conhecer um pouco mais sobre você, que tem uma história aí fantástica, um papo super gostoso, sorridente, super simpática, super alto astral. Foi uma honra para a gente poder entrevistá-la.
O prazer foi todo meu, viu? Eu fiquei lisonjeada, porque ele já foi meu cliente há um tempo, né? Aí depois ele viajou e agora ele voltou. Tá na oportunidade de voltar lá pro salão, né? Foi feito convite público, não tem nem como negar agora. Pingo, Mas seu foi um salão. prazer, viu? Todo nosso. Seu salão fica na Engenheiro Carlos Pires de Sá. Na Engenheiro Carlos Pires de Sá. A gente trabalha de segunda a partir de 1h30 da tarde até às 18 horas e de terça a sábado das 8 às 18. Tudo relacionado a cabelo, estética, Tudo. produtos, Temos. tudo tem lá. Tudo. Temos sim. Tem Instagram? Tem sim, Cabeleireira Pingo.